Bem-vindos ao Centro Cultural Planeta da Saudade. Esteja à vontade. Como sabem, pertence ao Politécnico de Coimbra e está a decorrer neste momento a segunda mostra Denso, uma mostra cultural e artística da CIMA Região Centro. Participam os 19 municípios e hoje temos o grato prazer de ter aqui connosco o Dr. Vítor Maia Costa, que é um dos responsáveis da cultura no município de Lousã, ou talvez o responsável. Sou técnico também. Técnico, mas é o técnico responsável pela parte da cultura e turismo. Portanto, é uma pessoa com uma certa importância e com certo saber em relação àquilo que se passa naquele município e em relação àquilo que nos vem falar, que é o fundo, respeitando ao 25 de Abril, fundo biblioteca, relacionado com o 25 de Abril. Eu sei que a Lousã, neste momento, está a preparar as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril com muita força, com muita envolvência. Aliás, nós tivemos propostas da Câmara do município de Lousã para a exposição, que acabámos por não aceitar, não poder aceitar pela falta de enquadramento, porque se forem visitar a exposição lá em cima, veem que nos chegaram imensas coisas diferentes e de uma forma, o significado de algumas das peças que propuseram desaparecia no meio do resto das peças que lá estão. Portanto, preferimos guardar isso para outra altura. Mas queria para já dar os parabéns à Câmara de Lousã pelo trabalho que está a fazer a nível da cultura, que eu acho que é de louvar. E queria agradecer muito ao Dr. Vítor Maia Costa por vir cá hoje, por se ter deslocado e vir cá apresentar esta joia que nós temos aqui, que faz parte da Biblioteca de Lousã. Deixo agora a palavra para si. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Lousã, agradecer o convite do Instituto Politécnico de Coimbra, da pessoa da responsável aqui pelo Centro Cultural Planeta da Saudade, e venho falar um pouco da Biblioteca Municipal de Lousã. Antes de mais, esta coisa dos telefones, uma pessoa às vezes esquece do que meter isto em silêncio, é muito importante. Ora bem, quando nos foi proposto o tema de falar sobre a liberdade, isto é fácil, ao mesmo tempo é difícil. Uma biblioteca em si mesma, do meu ponto de vista, é sinónimo de liberdade, porque significa acesso à cultura, significa meter as pessoas a pensar. Como tal, as suas edições, de alguma forma, refletem um pouco este paradigma. São sempre a forma de dar voz a algo, a alguém. Portanto, o silenciamento é abafado, digamos assim. E, portanto, eu vou fazer um pouco aqui a história da Biblioteca Municipal de Lousã e depois vou-me debruçar sobre algumas destas obras que, a maior parte delas, não são nada de especial, mas representam muito para quem as publicou, nós, e representam muito para aqueles que se viram aqui publicados. E é uma mostra, digamos assim, transversal. Em 25 de outubro de 1868 é inaugurada uma biblioteca dedicada à fruição da população lousonense, com o título de Instituto Dom Luís I. É aqui que nasce a Biblioteca Municipal de Lousã, porque era uma biblioteca aberta à população. Na altura foi instalada numa casa perto da Escola de Conde de Ferreira, que já funcionava e, portanto, era uma forma de a população que tinha os filhos a estudar e mesmo as crianças poderem ter um acesso um bocadinho mais facilitado à cultura. Sofreu alguns altos e baixos, mas sempre se manteve. Na década de 40, com a construção do novo edifício dos Passos de Conselho, a biblioteca é mudada para a cave do edifício, uma coisa que ao tempo era muito comum, que era um museu-biblioteca, ou seja,
por um lado havia livros para acesso à população, por outro lado havia aquelas curiosidades tão próprias da época, mas sempre de uma forma muito aberta à população. Em 1960, só que depois continua com alguns altos e baixos, teve sempre um percurso um pouco acidentado. Na década de 60 é reorganizada e em 1983, já após 25 de Abril, tendo aberto o Tribunal na Lausanne e saindo do edifício dos Passos Conselho tudo aquilo que estava ligado ao Tribunal, há algum espaço que se liberta e vai para aí a Biblioteca Municipal, já com sala de adultos, sala infantil-juvenil e agregando uns anos mais tarde, em 26 de outubro de 84, uma biblioteca fixa Gulbenkian, que foi importantíssima. Por volta de 86, 87, já não sei que governo, mas sendo secretário de Estado Santana Lopes e subsecretária de Estado Natália Correia Guedes, é aberto. Faz mal. É aberto. Ai, onde foi? Peço desculpa. É aberto o programa para a construção de bibliotecas municipais no âmbito de uma rede de bibliotecas de leitura pública. A Câmara Municipal da Lausanne candidata-se, um investimento bastante voltuoso para a época. O Presidente da Câmara da altura, o professor Horácio Nunes, teve a sensibilidade suficiente, era professor primário, e tinha esta sensibilidade do que era o acesso dos miúdos à leitura, essencialmente. A biblioteca avança um bocadinho contra aquilo que estava estatuído para as bibliotecas, para conselhos com esta dimensão. O bibliotecário consegue fazer vingar a sua ideia, a sua visão de uma maior área, quer para as salas de leitura, quer para depósito, quer para infantil-juvenil, mas também para albergar auditório. As bibliotecas na década de 80 eram os pontos de cultura dos concelhos, era aí que tudo tinha lugar. Em 7 de julho de 90, a biblioteca está praticamente concluída e é visitada numa das experiências abertas por Mário Soares, que lá vai. A 28 de abril de 91 é formalmente inaugurada pela Subsecretária de Estado da Cultura da altura, Natália Correia Guedes. Em 93, por protocolo, a fixa Gulbenkian passa a integrar o acervo da Biblioteca Municipal da Lausanne. Com o Arquivo Histórico Municipal e com a Biblioteca a funcionar em pleno, progressivamente foram recolhidos e instalados acervos particulares, nomeadamente Álvaro Viana de Lemos, que tinha estado na década de 40 na constituição da biblioteca, que era um interessado historiador local, que escreveu uma das obras, que é A Lausanne e o seu Conceito, que é uma das nossas bíblias, porque em 40 ainda havia muita documentação antiga que não se tinha perdido, e portanto ele consegue fazer essa recolha e recolher esses elementos. Portanto, o acervo de Álvaro Viana de Lemos, o acervo da Companhia de Papel do Prado, o acervo documental que já vem desde o século XVIII, finais do século XVII, século XVIII, o acervo do comandante Fernandes Costa, um lausanense que esteve no Brasil também muito interessado pela literatura e que era um grande doador de obras para a biblioteca, e um acervo curiosíssimo que foi do Dr. Mário de Figueiredo, que casou na Lausanne com uma senhora da família Mexia e que foi ministro de Salazar, ministro da Justiça, foi ministro da Educação, foi presidente da Assembleia Nacional. O grande acervo dele não está na Lausanne, mas as obras de literatura e outras que ficaram em casa, as filhas doaram-na à Biblioteca Municipal. É curioso porquê? Por causa das dedicatórias, essencialmente. Temos dedicatórias curiosíssimas dos mais diversos autores ao Dr. Mário de Figueiredo. Com este papel pujante da Biblioteca Municipal, mais tarde o Estado vem a abrir o programa, o Ministério da Educação, das bibliotecas escolares.
E a Biblioteca Municipal de Lausanne esteve na primeira linha também ao candidatar-se à instalação de bibliotecas escolares nos estabelecimentos de ensino do Conselho, sendo os dois primeiros a Escola Central da Vila e a Escola de Santa Rita, que juntas congregavam cerca de 80% da população escolar à altura, e são aí instaladas bibliotecas escolares, um processo depois que calmamente nos próximos anos se conclui, e hoje há uma rede de bibliotecas escolares. Todas as escolas do Conselho têm biblioteca escolar, sejam de primeiro ciclo, segundo, terceiro, secundário, e constituiu-se uma rede de bibliotecas escolares de que a Biblioteca Municipal de Lausanne é a biblioteca-mãe, com um grande intercâmbio de obras por todas essas escolas. Em 30 de abril de 2011, no âmbito das comemorações dos 40 anos de 25 de abril, o município de Lausanne perpetuou o nome do comendador Montenegro, um ilustre lausanense que partiu cedo para o Brasil, nascido em 24 de junho de 1824, está agora a fazer 200 anos, portanto dá o nome do comendador lausanense à Biblioteca Municipal, que passou a ser a Biblioteca Municipal Comendador Montenegro. Umas palavras sobre o comendador, que era um homem generoso e fraterno, sempre disposto a ajudar o próximo, que no Brasil constituiu várias vezes movimentos para a angariação de fundos para mandar para a Lausanne, nomeadamente para obras de caráter social, nomeadamente também para o Hospital São João. João Elisário de Carvalho Montenegro, nascido na Lausanne em 24 de junho de 1824, passam agora 200 anos sobre o seu nascimento, é considerado o pioneiro da imigração lausanense para o Brasil. Desembarcou no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1841, inicialmente dedicou-se ao comércio, mais tarde transferiu-se para a província de São Paulo. Em 6 de fevereiro de 1867, com um grupo de 29 lausanenses que havia trazido de Portugal, funda a colónia Nova Lausanne. Defensor da imigração, tinha ideias liberais e bastante avançadas para a época. Adota a mão de obra livre e assalariada para a fazenda, recusando o trabalho escravo. Era homem de ideias democráticas e humanistas, bastante avançadas para a época, tendo abraçado as causas da abolição da escravatura e do latifúndio com algum prejuízo pessoal. Em Portugal, as suas ações também se fizeram sentir. Benemérito e humanista, na Lausanne está associado à fundação do Hospital São João e ao Instituto de Dom Luís I, a sua primeira biblioteca pública no Conselho. Com a doação, com a atribuição do nome do Comendador Montenegro, a Biblioteca Municipal editou esta obra, fruto da investigação de uma professora brasileira que se dedicava à imigração e que viu aqui um caso, digamos assim, bastante particular, bastante generoso e de sucesso, e que nos propõe a publicação desta obra que, no fundo, traça a vida do Comendador Montenegro. Esta fazenda foi tão importante que era regularmente visitada pelas altas dignidades da nação no Brasil. Este livro é um livro de visitantes da colónia Nova Lausanne, e nós temos aqui nesta página a assinatura do rei Dom Pedro II, que em 16 de setembro de 1898 visita a fazenda, mete aqui a sua assinatura e com ele todo o seu séquito, nomeadamente alguns ministros, visitam a fazenda e saem de lá bastante impressionados, o que levou até que o Comendador mais tarde viesse a ser condecorado por 2 vezes pelo Imperador do Brasil. Passando isto à parte, nestes 41 anos de funcionamento têm sido, obviamente, enormes os desafios que se nos deparam, desde ao nível de recursos humanos, ao nível das novas tecnologias, ao nível da captação de novos leitores. A saída das escolas do centro da vila
ajudou, e prolongamento dos horários, e hoje estas atividades complementares no final do horário letivo tiraram os clientes, digamos assim, e portanto, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Daí também o intensificar das relações entre a Biblioteca Municipal de Lausanne e as bibliotecas da rede de bibliotecas. Começou a haver uma política de aquisição, tendo em conta também esta realidade infantil-juvenil, e criou-se um grupo de trabalho, as professoras bibliotecárias escolares com a bibliotecária, no sentido de regularmente haver lotes de livros que vão circulando pelas bibliotecas para, de alguma forma, ir renovando o fundo. As valências atuais são sala de leitura de adultos, sala de leitura infantil-juvenil, sala de reservados, arquivo, átrio, onde tem lugar uma série de eventos, nomeadamente exposições, e o auditório para além dos espaços internos de trabalho. O acervo da biblioteca, ou o acervo no seu arquivo histórico, é bastante notável, digamos assim. Temos uma série de pergaminhos, por exemplo, o inventário das escrituras e das armas pertencentes ao Conselho de Lausanne de 1382. Temos uma carta do infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, Senhor de Penela e de Lausanne, a propósito de privilégios que não deveriam ser penhorados os devedores da colheita do infante a moradores da Lausanne, apenas aos exteriores, de 1423. Temos uma certidão do foral de Dom Afonso Henriques, de 1151, passada em Penela em 1425. Temos uma sentença de Dom Afonso V protegendo os povos da Serra da Lausanne por causa das pastagens da Serra da Lausanne que estavam a ser invadidas por povos e rebanhos do lado de lá da Serra, nomeadamente do Coentral, já em Castanheira de Pera. Temos as cartas de foral da Lausanne de 1513 e de Serpins de 1514, exemplares iluminados. Portanto, há o exemplar do Rei na Torre do Tomo, há os exemplares do Senhorio iluminados também na Biblioteca Municipal, e a Lausanne ainda tem o terceiro exemplar do foral da Lausanne, que é o não iluminado, que era o do Conselho, porque iluminar um foral era bastante caro e o Conselho não tinha dinheiro, mas está lá o texto, não há ecos, digamos assim. Temos o alvará da licença de Dom João III, dado aos moradores da Lausanne para fazerem a função em dia de São João, dando esmolas aos mais pobres. 1537, temos o arquivo da fábrica de papel do Prado, que também já referi, entre outros documentos notáveis. Ao longo destes 40 anos, a Biblioteca Municipal tem sido um local privilegiado de trabalho, dado o seu acervo. Temos sido muito visitados por pessoas das mais diversas áreas para teses de mestrado ou doutoramento e para obras as mais diversas. Criámos uma revista cultural, a revista Arunce, para artigos científicos de mais pequena dimensão, ou de lausanenses, não necessariamente científicos, podem ser pequenas obras de literatura, ou de lausanenses, ou de cidadãos não lausanenses que escrevam sobre a Lausanne, para lhes dar voz. E, para além das edições normais, temos colaborado regularmente com outras entidades no âmbito de candidaturas diferentes, como sejam o Inatel, quando publicou este lendário com as lendas todas da região da Lausanne, ou com a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra e no âmbito da Rede Castelos e Muralhas, quando publica esta obra sobre o que existe em Portugal, desde o período romano até ao período medieval, o que existe nestes concelhos. As obras que aqui vos mostramos são uma pequena amostra, porque eu, para trazer as edições todas, precisava de mais 3 ou 4 mesas para as meter aqui. Assim.
publicamos muita coisa, felizmente. Números da biblioteca. Temos 52.800 obras registadas e para consulta, das quais 645 são do fundo local, ou seja, temática relacionada com a Lausanne. Números de 2023 foram requisitados mais de 8.500 documentos para leitura de presença e mais de 4.600 para domicílio. O Concelho da Lausanne tem 17.000 habitantes. O número de entradas na biblioteca, considerando todas as suas valências, foi superior a 22.500 pessoas durante o ano de 2023. E esta é a breve apresentação que tenho a fazer sobre a biblioteca. As suas joias. Este não foi o primeiro livro editado pela Biblioteca da Lausanne, mas é a primeira obra de poesia editada pela Lausanne em 1998, de um grande amigo da Lausanne, lausanense pelo coração, por família, não por nascimento, que era Carlos Carranca, um grande divulgador da língua portuguesa, adorador, digamos assim, de Miguel Torga, teve a tese de doutoramento sobre Torga e Unamuno, e, portanto, o Carlos Carranca era um convidado, era uma presença regular, e tivemos o prazer de editar ou de colaborar algumas obras suas. Na senda desta nossa parceria com a poesia, digamos assim, o ano passado instituiu-se um prémio literário para divulgar a Portugalidade de Carlos Carranca, e este foi a obra vencedora do concurso do ano passado e que teve edição da Câmara Municipal. No que diz respeito a autores populares, tentamos que eles vejam passado a papel o que são as suas memórias e as suas vivências. Tenho aqui uma obra de um cidadão anónimo que decidiu escrever sobre a sua meninice, mora no extremo da freguesia de Vilarinho, já perto de Serpins, e que tem aqui factos. Por estas obras, vemos como é que era o dia-a-dia das tradições da população nas décadas de 40, 50, 60. Aqui uma outra dedicada à zona de Serpins, mais em verso, e aqui assim uma outra, Minha Terra, Minha Musa, sobre Foz de Aroce, Lausanne e Val de Escuro. À partida, são pequenas obras de literatura, muito caseiras, digamos assim, mas um olhar mais atento permite-nos ir a recolher uma série de referências sobre vivências sociais, culturais e económicas destas populações. Esta é uma das obras também mais singulares que publicamos. É uma tese de mestrado, Dr. Paulo de Carvalho, que fala sobre a Vila da Lausanne e o seu termo. Ou seja, o Dr. Paulo Carvalho andou seca e meca. O orientador de mestrado dele até o repreendeu porque já estava grosso demais e, portanto, ele teve que parar. Mas, no fundo, ele faz uma recolha monstruosa, documental, sobre a evolução da Vila da Lausanne, da época medieval até, basicamente, às portas do século XXI. Isto tem sido uma obra preciosíssima de estudo e de trabalho para todos aqueles que querem saber como era a Lausanne, como é que evoluiu, porque as fontes estão cá todas. Para além da descrição e das suas reflexões, as fontes estão aqui todas. É uma obra preciosíssima. No âmbito deste tipo de publicações, entendemos também um outro investigador local, que é uma pessoa que escreve muito no Facebook,
e vamos lá sistematicamente buscar as coisas dele, e que por alturas do 5 de outubro escreveu ele tinha uma série de apontamentos, falámos com ele, e editámos esta obra sobre o 5 de outubro, na Lausanne, sobre todas as peripécias. Mas também, e agora que se fala tanto nas invasões francesas, que tem estado a criar estes roteiros também, lugar também, é uma obra, uma tese de mestrado também, dedicada à Batalha de Foz de Arouse. Por último, porque a brincar também se fala a sério, recentemente, no âmbito de uma candidatura em rede que juntou a Lausanne, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Penela, que são as terras da chanfana, que estão debaixo do chapéu de chuva, digamos assim, da Associação de Desenvolvimento Local, que é a Beceira. Editámos 3 obras com cartoons, uma de uma palestiniana que fala sobre, muito atual, que fala sobre as agruras do que é a vida no Médio Oriente, uma outra dedicada ao Ano Internacional da Criança também, e, por fim, uma outra que são as terras da chanfana e que refletem um pouco sobre as personagens destes 4 concelhos. Portanto, digamos assim, uma edição de obras muito diversificada. As obras que aqui vos apresentamos, para terminar, são a pequena amostra do que publicamos ou apoiamos. Autores lausanenses ou não lausanenses, mas que se debrucem sobre a Lausanne. Escrever é um ato de liberdade e de refletir sobre ainda mais. Muito obrigado pela vossa atenção.